pessoal? Nas aulas passadas, analisamos a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados e para volumes de controle. Para a aula de hoje, vamos fazer dois exercícios de sistema fechado e volume de controle, só que para regime transiente. Então, vamos lá. No primeiro exercício, vamos investigar um sistema fechado representado por uma câmara fechada por um êmbolo móvel. Então, essa câmara recebe uma taxa específica de calor que varia com o tempo da forma especificada pelo enunciado, essa forma aqui. A temperatura TE é a temperatura da vizinhança, ou seja, externa a essa câmara, que é maior que a temperatura inicial da câmara. Dessa forma aqui, a temperatura inicial da câmara é T1. O que quer dizer que essa taxa específica é positiva, pois o calor vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, quando adicionarmos a taxa na primeira lei da termodinâmica pelo referencial de calor, ele é positivo. O enunciado também indica que o processo pelo qual passa a câmara é um processo politrópico. Então, a relação PV elevado a N é constante. Com isso, o enunciado pede a potência específica em função da derivada da temperatura com o tempo. Também pede a própria expressão da temperatura em função do tempo, ou seja, nós temos que resolver a equação diferencial ordinária para a temperatura. E depois o enunciado especifica um estado termodinâmico final com a temperatura final T2 é igual a TE, que é a temperatura da vizinhança, ou seja, quando atingimos o equilíbrio termodinâmico. Vamos resolver esse problema transiente para sistema fechado. Então vamos lá. A primeira coisa que temos que investigar é meios de chegar à equação diferencial ordinária para resolver a temperatura da câmara em função do tempo. Para tal, nós temos que o gás pode ser modelado como um gás ideal. Portanto, PV é igual a RT. Vamos derivar essa relação dessa forma aqui, derivando de forma generalizada, em que R é a constante do gás de forma específica, só que é uma constante, então, dt. Derivando aqui, temos que PdV mais VdP é igual a RdT. Outra informação importantíssima é que o processo é politrópico. Sendo assim, já chegamos em algumas relações termodinâmicas com base nisso. Ou seja, que PV elevado a N é constante. Vamos também derivar isso aqui, derivando essa relação, derivando isso aqui, onde a constante é igual, a derivada de uma constante é igual a zero. Então, chegamos nessa derivação aqui, mais N, V, N menos 1, P, dV é igual a zero. Temos duas relações aqui que podemos aproveitar. Aqui eu vou simplificar mais ainda. Então, V, dP mais N, P, dV é igual a zero. Vou jogar isso aqui para o outro lado. V dP é igual a menos N, P, dV. Como podemos ver aqui, a partir da relação de gás ideal e a partir da relação de processo politrópico, chegamos em duas relações diferentes para VdP. VdP aqui e VdP está aqui. Com ambas essas informações, já podemos manipular para chegar ao primeiro item, que é a potência específica em função da derivada da temperatura em função do tempo. Como? Vamos substituir essa relação aqui dentro, primeiramente. Então, temos que PDV menos NPdV é igual a RdT. Vamos colocar em função de PDV aqui.
Então, 1 menos N P dV R dt. Então, PDV é igual a R sobre 1 menos N dt. Lembrando que a diferencial do trabalho é igual a PDV, sendo assim, a potência é igual a PDV sobre dt. Pela relação anterior, nós temos que PDV é igual a R 1 menos N dt, PDV dt é igual a R 1 menos N dt dt. Então, com isso, a potência é igual a R 1 menos N dt. A primeira lei, em função da taxa específica, desconsiderando as energias potencial, gravitacional e cinética aplicada a um sistema fechado, pode ser escrito como du dt é igual a taxa de transferência de calor específica menos a potência específica que conseguimos com essa relação aqui, e a taxa foi dada pelo próprio enunciado. Substituindo a taxa dada pelo enunciado e a potência descoberta aqui para um processo politrópico e com gás ideal, nós podemos chegar a uma relação para a primeira lei da termodinâmica, para esse caso. A relação para a primeira lei da termodinâmica seria du dt é igual a beta TE menos T, variando com o tempo, menos R 1 menos N dt. Lembrando aqui que a energia interna para um gás ideal varia apenas com a temperatura, então podemos usar a relação du mCv dt. Para energia interna específica, podemos usar essa relação aqui e substituir logo no primeiro termo. Substituindo no primeiro termo, temos Cv dt é igual a beta TE menos aqui podemos fazer algumas manipulações algébricas, como jogar esse termo para o outro lado e juntar isso aqui com isso aqui. Vamos fazer essas manipulações. Cv mais R 1 menos N dt beta TE menos. Lembrando que R é Cp menos Cv. Substituindo logo aqui, temos que Cp menos NCv 1 menos N dt beta TE menos temperatura variando com o tempo. Essa seria a EDO para solucionar e ter a variação da temperatura com o tempo. Vamos então separar a equação e solucionar a EDO considerando a temperatura e a condição inicial T0 igual a T1. Vamos fazer então essa solução. dt. As equações são separáveis.
beta 1 menos N, Cp menos NCV. Isso tudo aqui vamos chamar de um gama, para simplificar nossas contas. Chamando isso de um gama e resolvendo a nossa equação, temos que a variação da temperatura com o tempo é igual a TE mais T1 menos TE exponencial de menos gama T de tempo. Nos dois últimos itens, o enunciado estabelece um estado termodinâmico final onde a temperatura é igual à temperatura externa TE. Ao observar essa equação aqui da temperatura variando com o tempo, isso ocorre quando o tempo tende a infinito, como podemos ver aqui. Sendo assim, podemos calcular o calor e trabalhos específicos com as equações dessa forma aqui. Ou seja, quando T2 é igual a TE, podemos calcular o calor como a integral de 0 a infinito da taxa específica com o tempo. Isso aqui vai dar beta sobre gama TE menos T1. Mesma coisa para o trabalho específico. Integral de 0 a infinito da potência específica. Isso aqui vai dar R1 menos N de TE menos T1. Outra coisa que o enunciado pergunta é a pressão no estado 2, ou seja, no estado onde T2 é igual a TE. Isso pode ser calculado pela equação do processo politrópico. A equação do processo politrópico é P1 V1 elevado a N P2 V2. No caso, nós temos, em vez do volume específico, nós temos a temperatura no estado final. Então, vamos utilizar outras formas dessa equação, lembrando que estamos lidando com um gás ideal. Podemos fazer a manipulação dessa equação. E fazendo a manipulação dessa equação dessa forma aqui, N sobre N menos 1, chegamos a uma relação da pressão com as temperaturas. Com isso, resolvemos um problema para sistemas fechados em regime transiente. Então, vamos para o próximo problema, só que agora para volume de controle em regime transiente. Para o segundo exercício, temos um escritório de volume rígido conhecido e que tem entrada e saída de ar. Na condição inicial, a temperatura está a 4 graus Celsius. De manhã, o termostato é ligado e o duto de abastecimento começa a suprir ar para o escritório com um ar de temperatura a 50 graus Celsius e vazão de 6 metros cúbicos por minuto. É importante observar que esse valor vai ter que ser convertido para metro cúbico por segundo. A pressão em todo o escritório é constante, sendo assim o processo do escritório tem pressão e volumes constantes. Como o termostato foi colocado a 21 graus Celsius, o enunciado pergunta quanto tempo vai demorar para o escritório ficar nessa temperatura, lembrando que no momento que foi ligado, ele estava na condição inicial de 4 graus Celsius. Como todos os problemas anteriores, vamos começar pela conservação da massa. Então, vamos lá. Começando pela conservação da massa, a informação mais importante do enunciado é que a vazão mássica é retirada pelo duto de retorno. Vamos começar a conservação da massa dessa forma. Então, temos a conservação da massa. Temos uma entrada e uma saída, mas a mesma vazão mássica que entra é a mesma vazão mássica que sai.
Então, podemos representar dessa forma aqui, que é igual a m ponto. Substituindo nessa equação aqui, temos que dm dt é igual a zero. O que isso significa? A massa do escritório é constante com o tempo. Ainda é um volume de controle, pois temos fluxos de massa entrando e saindo, porém a massa se mantém constante. Com isso, já podemos partir para o balanço de energia para essa situação, desconsiderando energia potencial, cinética, troca de calor com o ambiente externo e qualquer potência, já que o escritório é rígido e, no caso, no enunciado não diz que tem algum componente realizando trabalho dentro do escritório. Considerando isso e considerando também o volume de controle, temos de forma geral du dt entrada, saída, e vamos já desconsiderar potência e troca de calor. Já vamos considerar também que a energia interna, por ser uma propriedade extensiva, podemos reescrever ela como MU, sendo U é energia interna específica, e podemos continuar desse ponto. Usando a regra do produto aqui, já podemos simplificar a nossa equação. dm dt. Lembrando que a mesma coisa que sai é a mesma coisa que entra. No caso aqui, como o ar que sai é o mesmo que está contido no escritório, podemos fazer essa consideração aqui, sendo que o H varia com a temperatura interna. Podemos fazer outras considerações, lembrando da conservação da massa, que é igual a zero, então esse segundo termo zera, e no caso, conhecemos a temperatura que entra, que é 50 graus Celsius. Vamos simplificar aqui du cv dt e substituir no primeiro termo já. Fazendo essas substituições, ficamos com essa equação aqui. Cp, lembrando, TH, CpDT, aqui é TE e aqui varia com o tempo. Podemos jogar isso aqui para o outro lado. E teríamos Cp sobre Cv, lembrando da relação de razão de calor específico, que é igual a K CpCv. Substituindo aqui, K podemos ver naquela equação que a temperatura de entrada é conhecida e chamamos de TE, já a temperatura de saída é a mesma da temperatura do escritório, que varia com o tempo. Além disso, no enunciado foi dado a vazão volumétrica e o volume do escritório. Então, podemos escrever o termo M ponto sobre M em função da vazão volumétrica e do volume do escritório. Como? M ponto, a vazão mássica, pode ser escrita com PV ponto RT, já a massa pode ser escrita como PV sobre RT, ou seja, fica dessa forma aqui, porque está no denominador. Simplificando, podemos reescrever essa razão dessa forma aqui. Então, a nossa EDO pode ser simplificada como a vazão volumétrica sobre volume K TE
T variando com o tempo. Resolvendo essa EDO, temos a temperatura variando com o tempo é igual a TE, ou seja, a temperatura de entrada, mais a temperatura inicial do escritório, menos a temperatura de entrada, vezes exponencial de menos K, vazão volumétrica sobre V vezes T. Essa é a resolução da nossa EDO. O tempo final é quando a temperatura chega a 21 graus Celsius. Então, é só substituir na solução na temperatura aqui, em função do tempo, e solucionar esse tempo aqui. Solucionando isso, temos que o tempo, quando chega a 21 graus Celsius, é igual a 185 segundos. Podemos também montar o gráfico temperatura em função do tempo, que fica dessa forma aqui. Com isso, temos a solução de um problema em volume de controle para regime transiente, e diferentes problemas como esse podem ser encontrados onde fenômenos físicos devem ser modelados como regime transiente. Sendo assim, pessoal, terminamos por aqui. Exploramos ao máximo a análise da primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados e volume de controle. Agora está na hora de analisarmos a segunda lei da termodinâmica e o conceito de entropia. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.